Bom, antes de começar a mexer no software e apresentar as ferramentas, eu vou explicar resumidamente o que é animação. Bom, ah, eu vou usar uma linguagem que os animadores usam, ou pessoas que conhecem a animação, e eu vou explicar cada palavra que eu for usar, eu vou explicar tipo qual é o conceito dessa palavra. E bom, começando por frame, frame são os quadros. Bom, para tu que não sabe, uma animação é formada por quadros. Vários quadros formam uma animação, ou seja, se eu vou mexer um braço, eu desenho vários quadros de uma pessoa mexendo o braço. Eu vou explicar isso, vai ficar mais claro quando eu estiver mexendo no pivote. Então, frame são os quadros. Tem alguns programas que usam timeline, que também é muito usado em editor de vídeo, mas no Pivot eu não vou usar timeline, vou trabalhar só com os frames mesmo. Então, a animação basicamente são vários quadros que formam uma imagem animada. Então, o software que eu vou usar é o Pivot Animator, que está disponível, não tem um link na descrição, no site da Pivot, o programa é de graça. Então depois que tu baixar, tu fazer a instalação tipo normalmente, é bem fácil instalar. Tu abre o programa. Bom, na primeira vez que tu abre o programa, ele vai perguntar se tu quer deixar ele em português ou em qual outra língua. Tu pode colocar em português, tem essa opção em português do Brasil e eu já ajustei isso. Tá, então como eu falei antes, o frame são vários quadros que formam uma animação. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse boneco, esse carinha aqui. Bom, se eu quiser fazer ele mexer o braço pra cá, então aqui eu já vou usar o meu mouse e aqui tipo, se eu quiser fazer ele mexer no braço, então o braço dele tá aqui normal, eu vou ter que adicionar um quadro. Então o braço dele adiciona um quadro, tipo, ele tá normal aqui e eu vou indo pra cá, tipo, eu quero fazer ele mexer no braço. Tá, tendo feito isso, eu posso clicar aqui em play para ver como que tá, e tá aí. Bom, essa animação foi bem simples, eu não vou usar esse tipo de animação, porque quanto mais quadros uma animação tiver, melhor ela vai ser. Então é sempre bom usar muitos quadros. Eu vou explicar isso mais pra frente, tá? Deixa eu apagar esses quadros aqui. Bom, eu não vou trabalhar com esse boneco, deixa eu deletar ele. Bom, primeiro eu vou apresentar as ferramentas aqui do Pivot. Aqui a gente tem arquivo, você pode criar um novo arquivo, tipo uma nova animação, um novo projeto. Aqui você pode abrir uma animação. O Pivot tem arquivos.pivot, que são arquivos que você salva suas animações. Se você não terminar, se estiver aqui, sei lá, dormir porque amanhã tem aula, você pode salvar a animação no arquivo Pivot, daí você não vai perder ela. Aqui você pode, para você salvar, né, como eu falei, para salvar no arquivo Pivot, salvar a animação como é. Para você salvar a animação, só que você pode colocar um nome. Aqui em exportar a animação serve para você exportar para um tipo de mídia. Aqui você clica em exportar animação, aqui você pode exportar como GIF ou vídeo. E aqui carregar plano de fundo, você pode pegar uma imagem e colocar no fundo aqui, vai ser o fundo da animação. Carregar a imagem sprite, você pode carregar uma imagem, tipo essa figura, por exemplo, é uma imagem de sprite, é uma figura que você vai usar para fazer animação, que são tipo os personagens. Carregar figura, aqui você tem várias figuras que já vem com o Pivot, ele tem esse pack de figuras que os caras fazem, são esses stick, mas eu não gosto muito deles. Criar figura aqui, você pode obviamente criar uma figura, você pode fazer um carinha aqui, eu não vou trabalhar muito nisso porque eu não uso stick para fazer as animações. Tá, aqui em sair, você sai do programa, aqui em editar, você pode desfazer ou deletar, por exemplo, eu adicionei essa figura, eu adicionei um quadro, você pode desfazer, você pode apagar essa figura. Tá, deixa eu apagar esses quadros. Tá, aqui em editar a gente ainda tem que selecionar todas as figuras, que se tiver várias figuras aqui, deixa eu espalhar aqui, tem 3, eu seleciono todas as figuras aqui. Deixa todas elas selecionadas. Eu posso mexer todas. Ou eu posso simplesmente apertar com o mouse e fazer isso aqui, que eu posso selecionar todas elas também.
Tá, em editar aqui são todas. Aqui em duplicar figura, se tiver uma figura, eu posso clicar aqui, eu vou duplicar ela, ou seja, vai criar duas. E aqui em ajudar-me, você pode pedir ajuda, você pode ler um arquivo, você pode... Basicamente é meio que um tutorialzinho, só que em texto. Tá, aqui nessa parte tem os quadros que você vai ter aqui, adicionar quadro, vai ter aqui o número de quadros que você vai ter. Aqui vai se repetir, você pode colocar tipo quantas vezes vai repetir o quadro, você vai repetir um quadro mais de uma vez, mas no caso a gente não quer isso. E aqui tem um play que você coloca pra, se você quiser ver como que tá ficando a animação, você pode dar play. Aqui em parar você para, né, se estiver rodando a animação você pode parar. E tá, aqui são coisas que a gente mexe quando as figuras, quando tem uma figura, por exemplo. Aqui eu tenho uma figura, aqui eu posso deletar a figura. Aqui eu posso editar a figura, a gente não mexe muito em edição de figura, eu não uso muito essa parada de editar a figura. Aqui eu posso retornar ela ao centro, aqui eu posso mudar ela de lado, tipo se tiver aqui eu posso mudar, posso inverter aqui. E basicamente é isso, eu posso mudar a cor, isso é meio que irrelevante, essas outras aqui eu posso copiar essa figura e, bom, eu posso copiar, eu posso colar, tipo, se eu posso apertar Ctrl C e Ctrl V eu copio e vou colando assim também, eu não preciso clicar aqui, é bem mais simples usar as teclas de atalho. Mas enfim, agora que eu já conheço, basicamente vocês já conhecem as ferramentas aqui, no começo, aqui em opções, editar em opções, tem as dimensões da animação. As dimensões da animação vão estar bem pequenas, essa tela aqui vai estar bem pequenininha. Eu geralmente deixei o 1200 por 550, que fica bem grande aqui e fica bem melhor a resolução fica bem melhor. Então, fechando aqui o pivote, para tu poder fazer as animações, se tu não quiser fazer uma animação pelos sticks que tem já lá, tu pode baixar sprites pela internet. Aqui, por exemplo, eu tenho um pack de sprites do Dragon Ball Super. Aqui eu tenho vários sprites de vários personagens, por exemplo, o Bills. Tenho vários sprites do Bills. Aqui eu tenho ele parado, são os sprites dele parado, a animação dele parado, que ele mexe a cauda. Aqui eu tenho os sprites dele dando especiais, dando tipo esses raios aqui que ele faz. São vários sprites, como você pode ver, são imagens que formam o movimento dele. Então são várias imagens que formam a animação. E aqui eu tenho vários desses personagens e eu também recomendo baixar um fundo. Esse fundo aí que eu peguei no Google, pesquisei no Google Imagens, um fundo de sprite. Tá, então eu vou começar um novo projeto. Eu vou deletar esse carinha. E primeiramente você vem aqui em arquivo para você colocar um plano de fundo, né? Para a animação não ter o fundo branco. E aqui você vai navegar pelo seu computador e você vai ver onde que está o fundo. No meu, no caso, está na minha área de trabalho, que eu baixei, tá aqui esse fundo aqui 3. Aqui, gostaria de estabelecer dimensões para a imagem, então se você clicar assim, o fundo vai ficar tipo do tamanho da imagem, mas se você colocar não, ele vai se ajustar aqui as dimensões que você colocou, então eu recomendo não. Tá, então colocando o fundo aqui bonitinho, você vai colocar as figuras. Então você vem em arquivo de novo, você vai trabalhar muito com esse arquivo. Quando você for colocar fundo e imagem de sprite, você vem aqui e carregar a imagem de sprite. Ou você pode usar a tecla de atalho, que você pressiona Ctrl e o I, que ele já vai direto. Mas eu geralmente venho aqui em arquivo e carregar sprite. Tá, aqui a gente vai selecionar a pasta do Dragon Ball, o pack de sprite que eu tenho. E eu vou fazer, deixa eu ver, o Goku. Tá, aqui eu tenho um Goku normal, eu tenho aqui a introdução, que é o Goku, tipo, ele aparecendo na luta. Então, para ficar mais fácil, eu seleciono todos esses e eu abro. Tudo bem, agora que todos esses estão aqui, tipo, se dá pra ver que tá todos aqui. Mas eu não quero isso, então eu seleciono todos e eu deleto. Ok, figura Goku não está mais em uso, gostaria de deletar essa figura. Então, quando você deletar, você clica tudo não, que vai deletar, mas você vem aqui em adicionar a figura e vai estar aqui. Então toda figura que tu adicionar e tu deletar e tu clicar em não, ela vai ficar armazenada aqui. Então eu gosto sempre de colocar várias figuras aqui e deletar elas para elas ficarem salvas nessa pasta, assim fica melhor e eu não preciso ficar vindo aqui em arquivo e carregar a imagem sprite sempre. Então eu venho aqui, eu adiciono um Goku desse. Aqui eu posso selecionar o tamanho dele, não falei disso antes, mas você pode vir aqui 120, eu posso aumentar aqui para 500, ele fica bem grande.
Mas por enquanto eu quero 120. Tá, 120 acho que tá bem pequeno, deixa eu colocar uns 200, beleza, 200. Tá bem grande, mas vamos deixar assim. Tá, aqui eu tenho aqui o Goku, eu adiciono o primeiro quadro, mas tipo dele aparecendo. Só que isso vai ficar meio estranho, então deixa eu deletar esse quadro. Eu vou deixar esse deserto aqui, vou deixar essa... Pera, deixa eu excluir esse Goku. Aqui eu vou adicionar vários quadros, tipo, pra ficar meio que ambiente. Aí agora eu adiciono a figura, coloco esse Goku aqui. Eu vou deixar 120 mesmo. 120, tá. Ok, tá. Adiciono o quadro. Agora eu excluo esse Goku e eu adiciono outra figura. Eu venho aqui e pego o Goku Intro 2. Coloco no mesmo tamanho que estava do outro. E tomo cuidado para ele ficar bem exato aonde estava o outro. Que você vê que fica uma sombra aqui de onde estava o outro sprite. Então você coloca aqui onde estava igual e vai fazendo isso. Deleta esse, pega aqui o 3, coloca na mesma 120 e coloca igualzinho onde estava o outro sprite. Adiciona quadro, deleta, coloca o que vem em sequência. Você vai fazendo isso e assim você vai construindo uma animação. Aqui coloca, adiciona o quadro, exclui, coloca esse outro, tá? Beleza, 120, coloca aqui, beleza. Aqui eu vou adicionar vários quadros e tá bom. Aqui clicar no play pra gente ver como que ficou. Tá assim, tá bem rápido, né? Tipo, tem só a animação dele teleportando e ficando parado aqui. Mas aqui nesse pack eu tenho o Goku parado 1 aqui, que tem a animação dele parado. Mas eu não vou usar ela agora. Então, esse vídeo foi basicamente para ensinar como que eu apresentei as ferramentas do Pivot. E você pode baixar o Pivot no link na descrição. E basicamente é esse o básico da animação.